Mais uma sessão, hoje uma sessão de descarrego. Estamos contentes de estar aqui junto com vocês. E eu queria pedir para os mentores, Dr. Godofredo, o senhor que ajuda tanto a gente na parte médica, parte clínica, cirurgia à distância, ajuda meus irmãos e minhas irmãs, eles precisam do senhor, eles precisam da sua ajuda. Doutor Arnaldo, grande médico, ajuda meus irmãos e minhas irmãs a se curar, dá força para eles para poder tocar a vida, porque é tão chato ter uma doença. Ajuda meus mentores. O Andrews é um amigão que faleceu em 2023, também a gente tem muita falta dele, a gente queria tanto que ele desse força para ele tocar a nossa vida, é importante. O Allan Kardec, nossa, ele foi enterrado na França, é um cara muito bacana, ele sempre ajudou a gente aqui, continua ajudando. O Chico Xavier era uma gracinha, um homem fantástico, sempre dedicou a vida inteira dele pelas pessoas. Dá força para meus irmãos e para minhas irmãs, eles precisam muito, não só na parte médica, mas também como na parte econômica, para sobreviver nas dificuldades do dia a dia, né? O Allan Kardec, já falamos, o Chico Xavier também, o Mário de Almada e Nelson Soares são dois irmãos muito fortes também, que eles ajudam muito a solucionar sentenças, conseguir previdência social, conseguir aposentadoria. Pede para eles estão lá em cima, eles ajudam. A Leilinha e a Dolores são duas moças que morreram de câncer, e elas estão aqui para ajudar vocês a se tratar e não ficar tão preocupado com a doença, para poder sobreviver, né? São Francisco de Assis, a gente já sabe que cuida dos cachorrinhos, dos gatinhos, dos peixinhos, é só pedir para ele. Santo Antônio é para casar nossas irmãs que estão precisando, hein? São Cipriano é um mago, pede para ele que ele consegue. Quero pedir também pela saúde do Dr. Marcos Prandini, que é um irmão da gente muito querido, é um médico importante, é um médico que ajuda as pessoas, e ele está em pronto restabelecimento. A gente quer que o Dr. Godofredo e o Dr. Arnaldo cuidem dele, para que ele consiga sair dessa e poder tocar a vida dele com fé e harmonia. A Vandinha também, ela anda tomando umas injeções pesadas lá para o tratamento dela. Deus, faz com que ela não precise mais dessas injeções. Cura ela, vai, doutor Godofredo. A Dona Ruth, ela está fazendo hemodiálise 2 vezes por semana e pretende, agora eles querem fazer todo dia em casa. Queria pedir para os meus mentores ajudar a sarar o rim dela, e eu não precisa mais fazer isso. O Homero ele não sai de casa, ele fica trancado. A gente vê que tem alguma coisa que está faltando lá. Leila, ajuda ele, vai, por favor. A Claudinha a gente queria tanto que ela se restabelecesse totalmente para a mãezinha dela, não tem mais problema. Ajuda a Claudinha ela superar essa situação. A Cida Fevereiro, para Deus ajudar ela também a encontrar os caminhos dela, ser feliz, porque ela deixou feliz uma vida inteira, o ex-marido, os filhos, todos, e a gente queria a felicidade para ela também. A dona Pena, ela quer mesmo emagrecer e acabar com o problema na perna dela, ela tem uma espécie de erisipela. Mentores, cura dela, por favor. Queria falar também que o nosso querido irmão Paulo, o filho dele, o Paulo Alberto Barbosa, faleceu. A gente ficou triste, mas terminou a missão dele aqui, né? Então a gente pede para os nossos mentores para acompanhar ele na luz, e para que ele seja feliz, e os pais também que consigam entender, né, essa passagem. O irmão Guilherme também, ex-marido da nossa irmã Ninha, faleceu ontem, foi enterrado hoje. A gente pede também para os nossos mentores para dar força para eles, para a família, porque ele está bem, ele deixou de sofrer.
Mas a família está triste, né? Vamos benzer a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de vossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por nossa misericórdia jorre sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, às vezes tem pessoas que vão buscar água benta na igreja, mas a gente pode benzer aqui também, e tem validade. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo de corpo e alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos e irmãs que estão na posse da água santa, ou aquelas que elas obtêm lá na igreja, utilize elas para banho, para passar nas feridas, nos locais de cirurgia e procedimentos, para tomar medicação, para benzer os doentes, os internados ou entubados, ou que estão na UTI. Também a gente está contente que a gente ficou sabendo que a irmã da Bia vai tirar o gesso e já vai voltar ao trabalho. Ela quebrou o braço direito e estava muito chateada com isso tudo, e os mentores ajudaram ela a superar isso e solucionar o problema com bastante antecedência. Em nome de Jesus, muito obrigado. Quero invocar a Nossa Senhora Aparecida para interceder por todos os irmãos e irmãs, para poder continuar tendo saúde, disposição, energia e curar aqueles que precisam. Nosso Senhor, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Alipada, São Lucas Tadeu, Bom Jesus de Pirapora, faz com que a gente consiga superar os problemas. E agora nós vamos falar com a Beatriz, a minha companheira, que ela vai, sempre, como sempre solícita, ajudando a gente a falar sobre os pedidos do dia. Fala, Bia. Albertina Pedrotti, ela pede uma bênção para ela. Deus Pai Todo-Poderoso, Dr. Godofredo, protege a Albertina Pedrotti. Ela é uma irmã querida que está sempre com a gente está muito feliz com ela. Faz com que ela consiga muita saúde, muita disposição, muita energia. Cura os probleminhas que ela tem. Faz com que ela seja feliz. Estou abrindo seu corpo, Albertina Pedrotti. Fechando teu corpo, perdão. E abrindo teus caminhos para a alegria, para a felicidade, para esse ano maravilhoso que a gente está descontando. Em nome de Jesus. Sérgio Padeleschi pede ajuda para a cachorrinha Belinha, que está com câncer. Ai, meu Deus, tadinha essa cachorrinha. Puxa vida. Vamos pedir então para o nosso querido irmão São Francisco de Assis. São Francisco, protege a cachorrinha dele. Ele gosta tanto dela. E não é só ela também ama a família. A força, dá mais um tempo de vida para ela, que estica, vai. Ô meu irmão, dá bastante água santa para ela. Quando for dar banho, se for, dá com água santa também. Faz o sinal da cruz na cabecinha dela. E vamos invocar então o auxílio do Dr. Godofredo e o São Francisco de Assis para curar ela. E a gente quer saber dela. Passa informação, viu? Ela vai melhorar, em nome de Jesus. Gladys Ávila deseja boa noite, Bis, boa noite, Beatriz. Boa noite, Gladys. Que Deus te abençoe. Ela gostaria de uma bênção da saúde financeira e espiritual. Gratidão. Gladys Ávila é uma irmã querida, que eu já conheço há muitos anos, lá da Riviera. E a gente está sempre junto. É uma mulher de força, de fé. É uma executiva. Deus Pai Todo-Poderoso, protege ela. Doutor Arnaldo, cuida dela. Ela já cuidou tanto dos outros. Faz com que ela seja feliz. Dá abertura para ela, para tudo isso. E a Leire Dolores, tira essa tristeza que ela tem no coração. Ela é nova, ela tem muita coisa que fazer aqui, ela tem muita missão. Gladys, eu estou abrindo os seus caminhos e fechando teu corpo a toda a maldade. Em nome de Jesus. A Dalva Santos deseja boa noite, ela ficou distante por um tempo, mas está de volta. Ela agradece de coração por todas as orações para ela e a família. Que Deus e os mentores de luz lhe abençoem grandemente, com muita saúde para ajudar todos que necessitam de socorro. Gratidão. Olha, Dalva, a gente quer que todo um dia você tem 3 bênçãos e 3 paz. Então, basta estar aqui com a gente, que a gente está sempre orando por você.
Mas eu vejo mais no seu, eu vejo brilho nos seus olhos, eu vejo vontade de crescer, eu vejo vontade de tocar essa vida. Deus Pai Todo-Poderoso, protege a Gladys, protege a família, protege todos da família dela, ajuda ela. Estou abrindo estou fechando seu corpo e abrindo seus caminhos para esse ano que a gente está vivendo, em nome de Jesus. Sônia Nani, o marido, ela disse que o marido dela tem 63 anos e já sabe, né? Não consegue arrumar serviço. Por favor, me ajude com orações. Ele é aposentado, mas ajudamos os filhos. Sônia, é assim, ó. Depois de uma certa idade, a maioria das pessoas não contrata idoso. E a gente vê isso na pele, né? Mas o teu marido, ele tem que começar a ver alguma coisa para ele fazer dinheiro independente dos outros. E eu sempre falo aqui, empregado a vida inteira, ele nunca fica rico. Quem fica rico é o patrão. Ajuda ele a fazer alguma coisa, a vender alguma coisa. Ele tem que ter alguma visão cognitiva para poder tocar. Agora vamos imaginar que ele não está conseguindo emprego. 60 anos é novo hoje em dia, é novo. Se ele for num shopping, eu tenho certeza que ele vai conseguir pegar um cargo pelo menos de segurança. Você arruma bonitinho, legal, vai lá e conversa. Olha, eu preciso trabalhar. E você vai conseguir. Se você vai não é shopping, no supermercado, eles estão pegando praticamente todas as pessoas idosas para trabalhar nas gôndolas. Ganha pouco? Ganha. Mas tem seguro-saúde, tem benefício, tem um dinheirinho todo mês. Vale a pena, vale. Tem até um que eu fiquei chateado. Como é que é o nome do supermercado que está pedindo concordada? É o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, ele contrata idosos. Dá um pulo lá. O fato de pedir uma concordada, que hoje em dia se chama recuperação judicial, não quer dizer nada, são empresas fortes. Um supermercado, ou se não, vou contar para vocês, ó, é coisa de visão. Se vocês pegarem e dar uma olhada nesses prédios que o Lula está financiando junto com a Caixa Econômica Federal, apartamento de 30, 32, 38, 40 metros quadrados, tem milhares de pessoas lá dentro, muita gente, tipo assim, 100 apartamentos, 150 apartamentos, 2 pessoas cada um, 3. Se vocês começarem a oferecer quibe, esfirra, pastel, pizza, vocês vão parar de vender o dia inteiro. Se alugar um apartamento pequenininho desse, ou ir lá na Caixa Econômica e financiar você vai poder fazer de lá o quartel-general das vendas. Então fala para o teu marido levantar os ombros e ir procurar. Eu estou pedindo aqui então para os 2 mentores maravilhosos que eu tenho aqui, que eu adoro, que estava sempre comigo, Mário de Almada e Léo Soares, vai com eles, vai amanhã, vai no supermercado, vai no shopping, se apresenta, nada de ficar em casa. E outra coisa, não adianta ficar passando o currículo por internet, nem no ponto do ônibus. Tem de ir lá e conversar. E se precisar de ajuda, fala com o Carbone, o bispo aqui. Nós vamos tentar ajudar vocês de tudo que é forma a arrumar um emprego, em nome de Jesus. E ela pede também para sarar da dor da perna, ciático e hernia de disco. O doutor Godofredo Arnaldo, trata dela, por favor. O doutor Arnaldo está falando para passar água santa, está dizendo que a senhora é difícil de tomar remédio e tem que tomar, tem que ir no médico também, porque o médico da terra, porque ele ajuda em muito. E estou pedindo para o doutor Godofredo dar um pulo aí, hoje à meia-noite, para ver o que está acontecendo com a senhora aí e ver se ajuda com as curas mediúnicas a solucionar esse problema. Mais um deles, ele tomar a medicação que ele falou que a senhora não toma e passa bastante água santa. Em nome de Jesus. Gladys Ávila, ela disse que fez exame de ressonância e deu gordura no fígado grau 3, que é a ajuda dos mentores para superar. O bispo também já tem isso daí, então tá. Não estou brincando, não. Acho que desde os 40 anos que os médicos falam que eu tenho gordura no fígado. E eu fiz um exame agora no sábado, ele falou que tá tanta gordura que nem enxerga direito o meu fígado. O que nós temos de fazer? Nós temos de fechar a boca. E o que faz para fechar a boca? Tem que comer menos. Então,
teve Natal, teve um monte de coisa, agora tem a Páscoa que come, 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 come. Vamos tentar fechar a boca? Nós temos um trabalho aqui de bariátrica mediúnica. O que de verdade é? Andar, fechar a boca, fazer ginástica. Vamos começar? Bastante água, tomar bastante água e ao mesmo tempo, se precisar, procurar uma médica, né, para ajudar, um nutricionista. Mas é gozado, o bispo estava vendo lá, tem umas comidinhas, é meio fraquinha no supermercado lá, parece umas marmitas lá de plástico lá. Se a gente conseguir comer aquilo lá, ai que coisa ruim, não precisa comer aquilo lá, a gente vai emagrecer e ainda vai melhorar essa gordura. Então vamos lá então. Doutor Gofredo, doutor Arnaldo, tira essa gordura dessa nossa irmã querida, tira a gordura do Bispo Carmona, tira a gordura de todos os meus irmãos e minhas irmãs. Mas o principal, mantenha a gente vivo aqui, porque a gente gosta de viver. E não deixa a gente pegar doença. Em nome de Jesus. Roberta Yamamura, ela pede a cura do André. Deus Pai Todo-Poderoso, a Roberta é uma guerreira. É mais uma das irmãs que dedicaram a vida para a família. A gente tem a Cida, fevereiro, tem ela. Na verdade, mulheres inteligentíssimas, mulheres que se tivessem seguido a carreira delas, tudo doutora, hoje elas estariam ganhando salários altíssimos. Mas de verdade, o que acontece com as mulheres de verdade? Elas relegam toda a competência, toda a capacidade, toda a vontade de viver para cuidar do marido e dos filhos. E depois de 20, 30 anos, depois que elas cumpriram a missão dela, o marido está bem, está rico, o filho está bem formado, ou os filhos, como na Cida Fevereiro, eles simplesmente desligam dela e ela se vê sem condições econômicas, sem um emprego fixo, sem ter condição de tocar a vida, sem condição de nada. Na verdade, elas se sentem nada, elas se sentem um lixo, quando de verdade um lixo é quem deixou elas assim. Então eu queria pedir aqui hoje, para o Dr. Godofredo, Dr. Arnaldo, Leila, Dolores, Chico Xavier, ajuda essas mulheres a ter uma boa pensão alimentícia. E não é de um ano nem dois, é da vida inteira, porque elas trabalharam 30, 40 anos para o marido e para os filhos. Diz para elas também que elas não têm direito só de alimentos do marido, não. Elas têm direito dos filhos também. Se elas têm problemas de saúde, os filhos têm a obrigação de manter a mãe também. Não é só o marido, não. E, na verdade, a gente pede para o doutor Arnaldo e para o doutor Godofredo para dar força para elas e ânimo para elas enfrentar a vida. Sabe, quem é formado, vai lá, faz um curso de especialização, vai lá, faz um mestrado, se coloca na vida, vai trabalhar. Porque a vida continua. E vocês vão ficar muitos e muitos anos na Terra cumprindo suas obrigações e precisam estar tranquilas economicamente. O bispo dá uma bênção bem grande para as duas, para todas as irmãs heroínas que dedicaram a vida para o marido e para os filhos, e que agora receberam uma banana e têm dificuldade na justiça para pedir um direito que devia ser deferido de imediato. E dizer para vocês também, para não esmorecer. Eu vejo o caso da Beatriz, a minha companheira, ela é professora, formada, pós-graduada, doutora, uma professora fantástica de primeiro grau, sabe dar aula, funcionária pública, e o governador vem penalizando elas de tudo que é jeito. Ela tem a dar 32 quilômetros para chegar para dar aula. Às vezes ela gasta mais de condução do que o salário medíocre que eles pagam. E eles estão fazendo isso tudo para penalizar os professores, porque eles querem que eles vão embora. Sabe para quê? Para privatizar a educação que já está um lixo, para fazer com que as crianças aprendam menos, para eles colocar a gente da turma deles, para eles
continuar não dando material escolar, continuar não dando a vestimenta das crianças, a comida lixo que eles dão às 4 horas da tarde, para que ninguém reclame. E a gente tem que parar com isso. Então, olha, eu vou pedir então para Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, São Lucas Tadeu, Bom Jesus de Pirapora e todos os mentores, para ajudar nossas irmãs que estão sofrendo, não só nas garras dos maridos, como nas garras dos pais, como na garra do Estado. Elas estudam e ganham uma porcaria. Em nome de Jesus. Eliana de Oliveira Cardoso, boa noite, Bispo, boa noite, Boa Beatriz, noite. boa noite. Marisa Marques, boa noite, Beatriz, boa noite, Bispo, Boa noite. Ela gostaria de uma bênção para um exame que ela vai fazer dia 24, esse exame. Vai decidir o laudo para ela conseguir a aposentadoria definitiva. Bom, a primeira coisa que você tem de fazer, agora eu estou falando que é o Bispo Carbone que é advogado. Você está querendo uma aposentadoria definitiva. Tem de pegar um contador que entenda, ou um advogado da família que entenda, para ver se a documentação está perfeita. Porque eles arrumam pelo em ovo. Às vezes tem gente que está com câncer, está tudo arrebentado, e eles não querem dar licença para a pessoa. Ou senão você entrega a documentação e eles não aprovam. Eu me lembro na época que eu pedi aposentadoria, o bispo, que de cara indeferiram. Aí eu tive de achar uma contadora, ela teve a paciência de abrir um processo em outro lugar, em outro INSS, e lá se conseguiu outra coisa. Se você não tem uma pessoa que entende do assunto, eles podem pagar para vocês menos do que vocês têm direito. Parece que os funcionários eles querem fritar as pessoas, não querem dar nada. É como se elas ganhassem comissão para não dar, para indeferir. Tem muito médico que nem olha na cara da pessoa e não quer dar também. Então, o não é tão fácil. Não estou falando de todos, tem muita gente boa, estou falando de uma grande maioria. Então, o que você faz? Se você está doente lá e precisa lá um período de tratamento, leva laudo, leva atestado, leva medicação, mostra como é que você está. Não basta falar. E procura sempre uma pessoa que você conhece, um contador que sabe fazer. Merece. Eles recebem assim no futuro, mas eles merecem. E se não tiver jeito, entra com uma ação na Justiça Federal, no Juizado de Pequenas Causas, que os juízes se entendem lá. Acontece muito, viu, irmãs e irmãos? Às vezes você já tem lá o tempo lá, 35 anos, mas na hora que você vai buscar o CNIS, você fica impressionado, porque no CNIS está faltando 2, 3 anos. Às vezes a empresa não declarou, às vezes a empresa sonegou, às vezes o INSS não pôs. Então você tem de verificar isso, porque senão eles vão falar que você não tem o tempo. Então o correto é, vai lá agora, tá? Se passar, ótimo. Se não passar, se precavenha e fala aqui para o bispo que a gente explica para vocês. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Dr. Godofredo, mentores, faça com que elas consigam, com que ela consiga o que ela busca no INSS, em nome de Jesus. Roberta Yamamura pede proteção e ânimo. Deus Pai Todo-Poderoso, a Roberta pediu proteção para ela e para o filho. Eles estão precisando mesmo. Eu já falei para a Roberta e para todos os irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente tem de fazer na casa da gente é limpar a casa, né? Porque tem muita gente que vai lá para colocar assim, sabe, sei lá, é ruim, filho, joga lá só olho gordo, né? E é muito ruim. Então, a Roberta sabe fazer. Ela pega água santa, ou aquela que ela consegue na igreja, ou aquela que a gente benze aqui. Eu vou benzer de novo, você pode preparar um balde d'água. E você tem de jogar a água de dentro para fora. Por exemplo, você entra no teu quarto, você vai jogando água para sair fora do teu quarto. Aí vai para o corredor, aí você vai para outro quarto, faz a mesma coisa, depois você vai para a cozinha, faz a mesma coisa, e depois abre a porta e joga tudo para fora. E coloca sal grosso. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio Deus Pai, ou qualquer oração da igreja que vocês tiverem. Com relação aos filhos, faz o sinal da cruz com a água santa na cabeça dele, ou na testa, mesmo que você não conte o que é isso.
mas ajuda eles também, porque eles são muito volúveis, eles recebem informação e acreditam, porque eles não são tão assim, espertos que nem a gente, eles estão aprendendo na vida. Então, pede para Deus Pai proteger eles também, porque a pessoa que faz o mal não faz só para um, faz para todos. E eles não veem meios para criar problema. Deus Pai protege a Roberta, protege o filho, dá força para eles, faz com que as coisas dela saiam logo, para ela conseguir ser feliz. E tem a irmã também, que é a Cida de Cida Fevereiro, que era bom ela conversar para ela ter um pouco mais de resistência, porque a Cida passou por tudo que ela está passando. Em nome de Jesus. A Etiblei Silva, ela pede pelo irmão Eliano da Rocha, nascido em 76, para ele curar das hemorroidas, ter mais saúde, proteção, que ela acha que tem magia em cima deles. Olha, hemorroida é cirurgia, não adianta falar que não adianta pôr para dentro, não adianta aqueles remédios, é cirurgia. É ir lá, fazer o tratamento que eles têm lá para tirar a infecção e fazer a cirurgia, e ele vai parar de tudo isso. O que é o problema da hemorroida? São as infecções que podem depois pegar toda a parte intestinal e vir um câncer aí. E outra coisa, é muito ruim, é uma dor terrível. Então vamos pedir aqui para o Dr. Godofredo, para o Dr. Arnaldo, para ajudar na dor, para melhorar, mas o importante é ir no médico e marcar uma cirurgia e chamar o Dr. Godofredo e o Dr. Arnaldo para acompanhar a cirurgia. Água Santa, sempre nos lugares que estão doendo, que estão machucados, e rezar para Deus, pedir para o Andres, pedir para Allan Kardec. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, então olha, pode ficar tranquila que você vai perguntar para o teu irmão, já está melhor de dor. Em 8, 10 minutos vai melhorar. Mas o que ele tem de fazer mesmo é tratamento. E se o médico falar que não tem de operar, procura o segundo médico, o terceiro médico, não vai fazer. É uma cirurgia tão rápida e é tão bacana porque tira qualquer infecção. E é tão terrível a dor. Ai, que bom solucionar esse problema. Em nome de Jesus. E diz que também ele não recebe, faz 2 meses, o LOAS, BCP do INSS, ele está sem receber. E ele precisa receber um dinheiro do processo do dia 19/3/26, que a financeira Agibank, para a advogada Andréia conseguir. Então vamos lá então. Primeiro, o problema do LOA, precisa ver o que está acontecendo lá. Às vezes, se ele tem emprego, se ele está recebendo, se ele fizer uma malha fina lá e verifica que ele ganha mais do que um valor determinado, ele suspende, precisa verificar, precisa dar um pulo no Juizado Especial de Pequenas Causas Federal, que é na Vila Paulista, se é aqui, em São Paulo, e contar para eles que eles pararam de pagar, que aí eles vão tomar as medidas judiciais. Não pagar nada, é só ir lá. Se ele tem problema, vai junto, o irmão ou mãe. Vai lá, leva, olha, meu filho está assim, ele tem problemas, e pararam de dar o LOAS para ele precisa do LOAS como nunca, e eles vão ver o que está acontecendo para solucionar esse problema. O segundo problema dela, o que é, o Bia? É isso. Não era do LOAS, tem mais alguma coisa. Acho que tem magia negra em cima dela e do irmão, ela já falou então, várias vezes aqui. Então vamos lá, você tem que confiar, não tem jeito. Você vai ter primeiro escolher um dos mentores para ser teu padrinho, ou um ou dois. Se eu fosse você, eu escolhia a Leila e a Dolores. A Leila e a Dolores, você vai lá e começa a orar para elas e conta, olha, está acontecendo isso assim, 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 meu irmão está com esse problema assim, assim. Fala com elas. Você vai ver como elas solucionam. Outra, o Mário de Almada e o Léo Soares, eles são gigantes para solucionar esse problema. O problema do processo que está demorando, vai lá no fórum e vê por que está demorando. Às vezes o advogado está cheio de trabalho, né? Não mole. Então você pega, vai lá no fórum, eles vão dar uma senha para você, que você vai ver o processo. E você vai ver o que está acontecendo. Em nome de Jesus, a Leilinha, que fez o direito no Mackenzie, eles vão ajudar você a solucionar esse problema e superar essa situação. Fiquem tranquilos, Deus protege vocês. E eu vou estar sempre aqui com vocês orando e ajudando a solucionar os problemas. Então eu estou abrindo os caminhos de todos os irmãos e as irmãs, eu estou fechando o corpo a toda a maldade. Quero dizer para vocês que tem muito olho gordo, tem muita gente ruim, tem muita gente que faz trabalho. Mas o trabalho em si,
de macumba, macumbaria, não pega. Só pega quando a pessoa fica sabendo, porque fica na cabeça. O macumbeiro, esses imbecis aí, a gente pega e faz um trabalho para retornar para eles em dobro. Então o que nós temos que fazer? Quando você sentir que não está bem, quando você achar que tem algum trabalho macumba, alguma coisa, fala para o bispo aqui que a gente faz uma espécie de exorcismo e põe esses bandidos para correr. Outra coisa, mulheres, tá triste lá porque o sujeito pegou e deixou você, o marido te largou, aí você vai lá, tem uma placa na rua lá, trago de volta o seu amor, paga só no final. É tudo mentira. São um bando de picareta que não tem vergonha na cara, que vai te enrolar. Então ele vai falar assim, não, fica tranquilo que ela vai fazer contato com você. Às vezes o sujeito liga para você, ou às vezes acontece alguma coisa, assim, ele está fazendo, ele não está voltando coisa nenhuma. Se o cara não presta, é melhor você ficar longe. Eu falo para vocês, mulheres, também, você está com um sujeito, o sujeito sai fora, não casa, não tem união estável, não tem nada, dá um balão, né? Ele vai embora e escolhe outro. Não fica perdendo tempo, não. Quem não presta a vida inteira. Em nome de Jesus vai dar certo, eu prometo para vocês. Continua, Bia. Andrésio Perecer deseja boa noite. Andrésio, que saudade. Deus Pai, protege o Andrésio, protege a família dele, protege os filhos dele. Eu não estou vendo no TikTok lá os trabalhos dos meninos com você. Começa, vamos, toca as caras. E vem trabalhar aqui em São Paulo, aqui, que ó, tá cheio de carro importado aqui, e tá precisando de cara bom que nem você aqui, viu? E aqui em São Paulo os caras pagam mesmo, não é qualquer um não, os caras são ferrados. E esses carros novos aí, a pilha, tá cheio de monte aqui, tudo pela metade do preço, os caras não querem nem consertar. Brasil, vem pra trabalhar aqui em São Paulo, vem? Em nome de Jesus, fala. Marinês Pancote deseja boa noite. Ah, Marinês, deixa eu contar para você. A Marinês é uma gracinha. Ela tinha uma filha que, por azar, ela caiu numa moto lá e machucou a cabeça e teve um monte de problema. E ela sofreu muito. Ela e o marido são dois heróis. Cuidaram da filha com uma dedicação maravilhosa. A filha nunca voltou a acordar. Ela ficou numa cama. E aí os pais faziam massagem, cuidavam dela, deixavam ela linda, 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 linda. Até que fizeram uma cirurgia lá e ela foi embora. Mas a filha está feliz lá. E eles continuam tristes, o pai e a mãe. Então para de ficar triste. Ela está em outro mundo, outra felicidade. Está sabe, está alegre. Vocês não podem ficar tristes. Agora, mana, você prometeu que você vinha para São Paulo para a gente ir lá na Aparecida do Norte, junto com o teu marido. Quando é que vocês vêm? Pô, não é tão longe aqui. Em nome de Jesus, olha, está com muita saudade de vocês. E essa mana é uma das primeiras irmãs aqui do grupo. A gente adora ela, adora o marido. E, meu Deus, protege ela, dirige, guarda, orienta. Faz com que eles ganhem bastante dinheiro. Dá força para eles sobreviver nesse mundo tão difícil. Vamos lá, Bia. Maria Aparecida de Mari, boa noite, bispo. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Ela pede oração para a saúde dela e da Claudinha e proteção. Então vamos lá. No começo do programa, da sessão de descarrego, a gente pediu pela Claudinha. Mas a mãe é uma vitoriosa, né? A mãe é uma trabalhadora, Maria Aparecida de Mari. Eu me lembro dela quando ela tinha 14, 15 anos. O pai dela era oleiro. E ela fazia tijolo. Mas era um empresário. É um homem de valor, trabalhador. Queria ver ele, estava trabalhando. E essa menina, ela se formou uma advogada, ela foi vice-prefeita de Mariporã, uma inteligência rara, uma advogada de porte. Mas por ironia do destino, morreu o marido e morreu o filho, que era advogado. Ele saiu uma noite, deram uma trombada no carro dele e ele se foi. Sobrou a Claudinha. Ela tem um pouquinho de deficiência. Não é muita, mas tem. E a Maria Aparecida, ela se sente como se fosse idosa. Ela não é idosa. Hoje em dia mudou muito a idade das pessoas. E ela está cansada. Então eu queria pedir o doutor Arnaldo, queria pedir para o Andrews, queria pedir
o Godofredo, para dar força para ela, porque ela tem que cuidar não só dela, como da filha. E queria pedir para todos os mentores para fazer com que ela tenha saúde e disposição para continuar nessa luta. E queria pedir mais. Queria pedir aqui para o Mário Damar e o Nelson Soares para ajudar ela a receber o dinheiro do irmão. O irmão praticamente ficou com toda a herança do pai e nega os direitos dela. E ela está sofrendo muito com isso. Deus Pai Todo-Poderoso, protege a Claudinha, protege a Maria Aparecida de Maia, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Antônio de Paz, São Lucas Tadeu, protege ela. Outra coisa que deixou a gente muito triste, um dia desse ligaram para ela, se passando pelo nosso escritório de advocacia, e ela fez um depósito lá, um bandido que tomou o dinheiro dela. E o pior, vocês não sabem, a gente vê isso todo dia. Lá no escritório, eles tentam se passar pelo escritório, tentam se passar por mim e pedem dinheiro indevido. Então eu queria pedir, Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida, intercede pelas pessoas, não deixe eles dar dinheiro nenhum para eles. E quero pedir para Deus, Deus, dá um castigo para essa gente, manda eles para o fundo do inferno, para eles queimarem lá, junto com o dinheiro que eles roubaram das pessoas, em nome de Jesus. A Serena Portela pede uma bênção, que os mentores ajudem ela a ser chamada logo, porque ela está na fila da cirurgia da catarata. Olha, é uma beleza a cirurgia da catarata, eu não sei aonde que você está fazendo, mas o bom era voltar lá na fila e contar que não está vendo direito, que está tendo problema, que tem muito reflexo, porque tem prioridade. Eu não sei qual a idade sua também, porque também tem prioridade por idade. Mas o importante de você é fazer logo essa cirurgia. Eu sei que em Bragança Paulista tem um hospital de maçons, da maçonaria, que faz essa cirurgia também rapidamente. Então, se na tua cidade está demorando, tem a cidade do outro lado, ou mais perto, vamos procurar. Nossa Senhora Aparecida, Nosso Senhor, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, São Antônio de Pádua, São Lucas Tadeu, apressa essa cirurgia para nossa irmã querida. Doutor Godofredo, acompanha ela nessa cirurgia e faça que seja um sucesso, em nome de Jesus. E você vai atrás, pede, fala, conta, aparece. Olha, eu não estou bem, eu não estou enxergando direito, estou vendo só vulto, me ajuda. E eles vão antecipar essa cirurgia para você. Se não tiver jeito, liga para o bispo lá que a gente vai ver o que nós podemos fazer, em nome de Jesus. A Etigley Rocha, nascida em 72, ela pede ajuda porque tem uma mulher que persegue ela, a Maura Flores, joga palavras ruins, energia ruim. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa. É gozado, tem gente que tem energia ruim e nem sabe que tem, sabe? Estou contando para vocês que a minha avó era gozada. Quando chegava num jardim lá, tinha um monte de rosa. Olha, avó, olha que rosa bonita. Nossa, que rosa bonita. No outro dia estava seca. Então, o gozado é que tem gente que, sem querer, sabe? Sem querer faz alguma coisa que não é legal. Mas que é ruim. Então, tem duas coisas. Ou vai na bezendeira, né? Bezendeira, isso. E benzedeira, e ela faz uma espécie de ritual e soluciona isso daí, ou a gente toma água santa e a gente pede, escolhe um dos mentores como padrinho e pede o mentor. Mas dá para solucionar? Dá. Às vezes a pessoa não faz de propósito. Por isso que eu falo para vocês, ó, não deixa qualquer pessoa entrar na tua casa, não deixa. Para pisar na tua casa, só gente conhecida, e às vezes até os conhecidos são. Não me conta que você está ganhando dinheiro se não está. Não me conta que você está ganhando uma ação se não está. Não pede nada para os outros. Na verdade, as pessoas, se começam a ver se está melhorando de vida, se está solucionando os seus problemas, acho que é instintivo, eles jogam o olho gordo lá e dá problema. Não conta nada para ninguém. Se arrumou um namorado, não vai contar para as irmãs, olha, arrumei uma... Aí elas vão meter a boca no sujeito sem conhecer, sabe por quê? Porque às vezes são mal casadas, estão lá, não sabe? Aí, então tá, sai fora, não conta, brigou com o namorado, não conta para ninguém não, vai lá e reza, espera um pouco, tenha paciência,
Namorado foi embora, arruma outro. Nunca procure uma pessoa que esteja assim, uma situação pior que a tua. Vamos imaginar lá que você está com problema econômico, você vai arrumar um outro cara que está com mais problema econômico, você está frita. Se você tiver dúvida do sujeito lá, tem um monte de jeito de ter informação para eles. Tem empresa que você passa o número do CPF da pessoa, ele fala para você o nome da pessoa, onde ele mora, o que ele faz e tudo mais. Não vai acreditar nessa conversa mole de homem que está separando de mulher, que não está separando nada, ele é sem vergonha, é safado. O que ele quer de verdade é aproveitar de você. O que você tem que fazer de verdade é procurar uma pessoa que goste de você. Aonde a gente acha isso? A gente acha num clube, numa igreja, num lugar social. O Rotary é um lugar legal, o Lions é um lugar legal, tem muita gente boa. Está cheio de idoso lá, está cheio de viúvo que quer casar. Mas pelo menos dessa vez, pega alguém que tem um pouco de dinheiro, né? Para ajudar, né? Porque se pegar outro duro também, que droga, né? Vamos que vamos, hein? O bispo está dando dica aqui, é importante. Vamos lá. E a Neuza Alves de Faria, boa noite a todos e uma semana abençoada. Deus é que Deus protege e guarda, estou abrindo seus caminhos, fechando o teu corpo. Deus Pai Todo-Poderoso, meus mentores, meus irmãos e minhas irmãs estão tudo duro, sem dinheiro. Ajuda eles a ganhar dinheiro. Ajuda eles a ter percepção e ver como é que faz para ganhar dinheiro, Deus do Pai. Nós temos uma irmã aqui que ela começou a vender salgadinho e está fazendo uma grana. Tem outra que tem lá, já tem um food truck. E ganha mais que o marido. Vocês têm que ser esperta. Não adianta ficar chorando. Não quero vocês lá de fazendo faxina. Vocês vão acabar com a mão, vão ficar doentes, tá? E vão ficar tudo ruim. Você quer ser empregada doméstica? Registre carteira. Mas o que o bispo aconselha? Vai vender alguma coisa. Tenho certeza que você fizer uma empadinha gostosa, do cheiro da empadinha. Nossa, que maravilha. Uma coxinha. O senhor não vai numa empresa e compra isso tudo pronto lá e começa a vender, esquenta no micro-ondas. Faz dinheiro, meninas. Ajuda o marido. Não adianta ficar reclamando para ele. Outra coisa, o marido bebe. Põe ele para fora, separa, acaba com isso. Eu nunca vi bêbado sarar, eu nunca vi, nem com ajuda espiritual. Ou ele muda. Eu tenho uma irmã que o marido fazia cada confusão, chegava bêbado, bateu o carro, fazia besteira. Aí, bispo, o que eu faço? Vai embora, sai daí, vai embora. Ela pegou, foi embora e o sujeito se emendou. Está na hora da gente solucionar esses problemas, Deus Pai. Está na hora da gente ver. Se o sujeito não presta, não tem jeito. Se o sujeito não volta para casa com o dinheiro do salário e gasta no bar, é porque ele já perdeu tudo que tinha para perder e não respeita a mulher, não respeita os filhos, não respeita nada. Em nome de Jesus, eles estão repreendidos e a gente quer vocês felizes. Tá funcionando? Deu uma caída aqui. Tá certo ou não? Tá. Tá, então tá bom. Continua. E a Etigley, ela pediu também porque o irmão dela tem um caso na justiça. E aí ela quer que ele tenha o ganho dessa causa. Tá, a primeira coisa que ele tem que fazer é pedir pro Nelson Soares e pro Mário de Almada ser os padrinhos dele. É um dinheiro de um processo. Aí ele vai pegar o número do processo, ele vai pegar mel, vai colocar dentro do mel, vai pegar um santinho lá que ele tiver lá, que ele tem confiança, e vai pedir para o Mário Damado e para o Nelson Soares agilizar isso e entrar logo esse dinheiro ou ganhar essa ação. Eu tenho certeza que sai rapidamente, olha, em nome de Jesus, eu garanto. Só não atualizou. Deus Pai Todo-Poderoso, estou muito feliz de estar aqui, a Beatriz também, e a gente quer que os irmãos nossos, aqueles que estão meio gordos, né, por causa desse problema da Covid, que engordaram lá, a bariátrica é o melhor. A gente começa no sábado, andando, 20 minutos por dia de andar, tomar bastante água e fechar a boca. Rezar os mentores, pedir para Nossa Senhora interceder, e vocês vão dar uma emagrecida, aquele negócio lá no fígado vai sarar, a gordura, e vocês vão ficar lindas, mulheres.
E o bispo diz, olha, de coração, eu tenho certeza que vocês emagrecendo, vocês vão poder usar aquelas roupas que estão guardadas no armário, vão ficar felizes porque estão mais bonitas. E que Deus Pai Todo-Poderoso proteja vocês. A bênção do bispo, saúde, 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 cura, 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 fé, fé. Eu vou benzer água de novo para vocês, porque o bispo vai deixar vocês, mas vai estar sempre no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoa essa água que vamos usar confiantes, para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça, contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço a Beatriz pela ajuda, agradeço meus irmãos e minhas irmãs, e digo para vocês que estarei sempre no coração de vocês, orando e pedindo para vocês conseguirem seus objetivos. Que Deus proteja e guarde a todos. Bom fim de domingo.